Atitude Popular. Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite a todas e todos. Democracia no ar, é democracia participativa, democracia no ar, é democracia participativa, democracia no ar, é democracia participativa. A partir de agora, aqui, pela Rádio e TV Atitude Popular, formamos a Rede Cearense de Comunicação Popular para a transmissão do programa Democracia no Ar, idealizado pelo movimento Democracia Participativa. Tudo isso com apoio da AFBNB, Sintaf, Mova-se, o Shoa Advogados Associados, Sindicato dos Bancários, Sindojus, Adufse, Sindipetro Piauí Ceará. Produção, Paula Bandeira. Locução técnica comigo, Jonathan Neto. Direção-geral da Rádio e TV Atitude Popular é do Souza Júnior. Está no ar, pra você, pra gente, o programa Democracia no Ar. Apresentação, Sara Góes. Bom dia! Bom dia, Jonathan Neto, bom dia, Paula Bandeira, nossa produtora, Souza Júnior, pessoal que está acompanhando a gente das redes sociais, a turma do Facebook, né, que eu pego um pouco no pé. Venham aqui, gente, para o YouTube, venham dar esse cabimento aqui para a gente, porque assim funciona a lógica aqui do algoritmo do YouTube. Você dá cabimento, né, você interage, escreve aqui no chat, deixa o seu like, sua curtida, seu gostei, aí ele vai percebendo que tem alguma coisa acontecendo e começa a recomendar a nossa transmissão ao vivo para outras pessoas. Então é super importante que vocês façam isso, né? É uma força-tarefa que a gente pede aqui para a nossa comunidade. E, claro, né, a gente fica muito feliz de ver a participação do público, sobretudo quando são assuntos que estão aqui na boca do povo, né? Como a gente fala. E é justamente o tema de hoje. Eu acho que todo mundo tem algum pitaco para dar ou alguma dúvida para tirar. Antes de apresentar aqui os convidados e o tema de hoje, que vocês já devem ter visto aí pelo título, mas ele é mais profundo do que o título demonstra, viu, gente? Eu vou fazer um giro de notícias rápido aqui com as notícias que a Paula separou dos principais portais progressistas. Manchete do dia. O Opera Mundi, portal de geopolítica, né, que se dedica muito a notícias internacionais, cujo editor é Breno Altman, e a gente sabe que ele tem esse foco, traz como manchete: Trump retira Estados Unidos do Conselho de Direitos Humanos e reavalia a permanência na ONU. Surpresos? Não, né? Brasil, de fato, traz como manchete: quem tem que cuidar de Gaza são os palestinos, diz presidente Lula sobre o plano de Trump de controlar o território. Inclusive, o presidente Lula deu uma entrevista para um pool de jornalistas mineiros hoje, excelente. Assim, aqueles problemas técnicos característicos, né, da comunicação social da presidência da República, aquele áudio sofrível, mas o que importa é a mensagem. O presidente Lula foi muito firme hoje durante essa entrevista. A revista Fórum traz como manchete: 6 milhões de brasileiros viveram 5 meses sob temperaturas extremas em 2024. O Brasil 247 traz como manchete ainda a repercussão dessa entrevista do presidente Lula: Lula critica a anistia e minimiza eventual candidatura de Bolsonaro em 2026. Se for comigo, vai perder outra vez. E o Portal Vermelho traz como manchete: bolsonaristas são desmascarados ao falar em comida barata. Acho que todo mundo acompanhou a guerra dos bonés, né? Aquela pataquada que a gente viu lá no Congresso, por conta do boné azul, que foi uma ideia do Alexandre Padilha. Aliás, foi de uma militante do PT, soprou no ouvido de Alexandre Padilha e executou com a ajuda do Sidônio Palmeira. Por conta disso, a reação foi um boné iPod horrível, com a cor difícil de detectar, era um marrom meio verde, meio lodo, com uma aba amarela, uma coisa esquisitíssima que esses bolsonaristas fizeram, uma ruma de letra, uma coisa pouco legível,
um simulacro ali de uma picanha de mentira, suponho que era de mentira, né? E um café debochando do presidente Lula, com a mensagem de que o Lula está responsável pelo aumento, né, pela carestia, pelo aumento dos preços aí nas gôndolas do supermercado. Lembrando que Bolsonaro foi marcado pela fila do osso ou pela aquela triste cena que a gente viu aqui em Fortaleza, que rodou o mundo, né, de mulheres se digladiando para pegar resto de comida na caçamba de um caminhão de lixo. Foi até no bairro do Cocó, bairro nobríssimo. O bairro do Cocó é praticamente um bairro privatizado, né, porque são guaritas de segurança nas calçadas e aquela cena terrível aconteceu justamente em uma dessas calçadas de prédios de luxo. Enfim, bom, vamos apresentar aqui o tema do programa de hoje. Vocês já viram que o título é ChatGPT versus DeepSeek, mas o tema é muito mais profundo do que isso. Só para fazer uma introdução rápida, né? A gente viu que a inteligência artificial chinesa DeepSeek abalou as estruturas comerciais das big techs dos Estados Unidos, né? Inicialmente foi aquele abalo econômico. Depois a gente viu um uso muito forte da DeepSeek no lugar do ChatGPT, que inclusive tem uma versão paga com um resultado ok, mas o DeepSeek me parece que é 100% gratuito. O acesso é tão grande que, olha, eu não consigo fazer mais os testes que eu estava fazendo, porque está sempre fora do ar, ou tem algum problema de funcionamento, enfim. O fato é que essa guerra entre DeepSeek e ChatGPT tem tantas camadas, né, que a gente pode trabalhar, mas hoje a gente vai focar na inteligência artificial e no impacto dela aqui para os dias de hoje, o que é que a gente pode esperar. Para isso a gente vai começar com o Fábio Rosa, que é analista de TI, e com o José Vital, que é publicitário. Ambos compõem a frente Inteligência Artificial com Direitos Sociais. E aí, se você é uma pessoa leiga como eu, você deve estar pensando, que marmota é essa? Inteligência artificial com direito social? Como assim? Não é de gente que a gente está falando, é de gente sim, né? Bom dia, Fábio. Bom dia, Vital. Ó, o microfone. Microfone, Fábio. Bom dia, Sara. Bom dia a todos os nossos ouvintes que estão acompanhando a gente pelo vídeo na internet. É um prazer estar aqui. Bom, vou pedir para o Vital explicar que já acho que é essa frente de inteligência artificial com direitos sociais. Porque quando a gente fala de inteligência artificial, sobretudo quando é um assunto assim que a gente está muito empolgado, né, a gente exclui o lado humano da inteligência artificial. Queria que você explicasse que frente é essa, Vital. Perfeito, Sara. Bom dia a todas e todos. No ano passado, saúde. No ano passado, no primeiro semestre, nós tivemos a realização aqui no Ceará da primeira conferência Inteligência Artificial, Sindicatos e a Luta por Direitos. Não foi, apesar do nome ressaltar a importância do papel protagonista dos sindicatos, não foi uma conferência sindical propriamente, foi algo muito maior, porque foi uma parceria realizada por mais de 30 entidades sindicais, as 7 universidades públicas do Ceará, 4 universidades federais, UFC, IFCE, a Unilab e a Universidade Regional do Cariri, e as 3 universidades estaduais, a UES, a URCA e a UVA, e também um terceiro segmento muito importante dos estudantes universitários, por suas entidades representativas, a UES Ceará, 4 DCS. Para nossa grata surpresa, também uma entidade muito importante da sociedade civil, que é a OAB Ceará, ela, pela importância da iniciativa, decidiu e participou ativamente nos 6 dias de conferência. Foram 3 dias em Fortaleza, o primeiro dia na UFC, participação do expositor Ricardo Antunes, professor da Unicamp. No segundo dia, no IFCE, participação do professor Tarcísio Pequeno, da UFC. No terceiro dia, a UES foi a universidade anfitriã e tivemos
o Sérgio Amadeu, que é pesquisador de inteligência artificial e software livre. No quarto dia, na Unilab, em Redenção, o professor Elano Freitas, da UFC. No quinto dia, em Juazeiro do Norte, conjuntamente Universidade Federal do Cariri e Universidade Regional, com o professor Ladislau Dobor, da PUC São Paulo. E o sexto dia finalizou na UVA, em Sobral, com a professora Priscila Cupelo, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Os 6 dias de discussão, de debate, de informações sobre inteligência artificial tiveram participação presencial de mais de 800 participantes, em que pese, naquele momento, estarmos com uma greve unânime das 7 universidades, de professores, servidores e estudantes, mas a participação foi muito representativa, além de nós transmitirmos o evento para mais de 30 entidades e instituições. Resultado desses debates, dessas informações, dessas sugestões, dos expositores, dos debatedores, uma das propostas foi exatamente a de criar a Frente Inteligência Artificial com Direitos Sociais. Para finalizar aqui, Sara, que a inteligência artificial está no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, ninguém discute. Agora, o que nós precisamos se organizar, mobilizar, conscientizar a sociedade, o mundo do trabalho, os parlamentares, o governo, é que essas decisões serão políticas porque nós precisamos ter proteção da sociedade, proteção da nação brasileira, proteção dos trabalhadores e das famílias, e os direitos sociais têm que estar no centro desse assunto da inteligência artificial. Esse é o propósito e por isso que nós temos, e foi criada uma coordenação, né, da Frente Inteligência Artificial com Direitos Sociais. O Alexei Santana está aqui no chat falando, bom dia, Sara, sempre na cor do verão, que nem eu. Esse é meu bronze característico, né, de quem mora numa cidade litorânea como Fortaleza. Fábio, eu vou te passar a palavra, mas já fazendo uma meia-culpa aqui, a gente que acompanha o jornalismo, a gente que acompanha no jornalismo a política, né, fica sempre muito de olho nas discussões, e principalmente em 2024, a gente apurava muito as decisões do TSE e via muita discussão sobre inteligência artificial. Confesso que sem entender direito e sem dar a devida importância, né, nunca foi um assunto que o jornalismo político se aprofundou. Eu queria que você fizesse essa conexão, né? O Vital falou da necessidade de fazer uma discussão de direitos políticos mesmo. Eu queria que você fizesse aí a tua análise do impacto da inteligência artificial nesse nosso cotidiano. É para assustar? É para ajudar? Como é que são essas perspectivas aí que você tem? É para entender e é para ter cuidado, né? Estar atento ao que acontece. As ferramentas de inteligência artificial, elas são modelos computacionais que são treinados com dados reais produzidos por seres humanos. Tá? Então, assim, por exemplo, você cria um modelo e depois você alimenta esse modelo com uma série de textos, de imagens, de vídeo, dependendo do propósito daquele modelo. E a partir daí ele começa a perceber e detectar padrões e consegue, depois de um certo treinamento, prever o que vem a seguir quando você faz uma determinada pergunta ou faz um determinado pedido. Tá? Por que isso é importante, conectando aí com a questão eleitoral? Porque nas democracias, né, e a gente tenta, né, construir uma democracia aqui no Brasil a melhor possível, as pessoas escolhem o seu voto, né, fazem as suas escolhas baseado na percepção que elas têm da realidade. Né? Então elas avaliam, olham, né, ao redor as diversas fontes de informação que são conhecidos, colegas, a televisão, os jornais, a internet. E a partir daquelas informações, elas produzem uma percepção de realidade. O problema é que essa percepção pode ser manipulada se você apresenta às pessoas coisas falsas como se fossem verdadeiras. É a famosa fake news.
como proteção contra isso, né, o ser humano ele tem naturalmente a capacidade de, até um certo ponto, perceber quando algo é falso ou não, quando algo não tem cabimento, quando é inverossímil. Mas, com o uso da inteligência artificial, passou a ser capaz de produzir peças de mídia, principalmente imagem e vídeo, que enganam as pessoas, né? Por exemplo, você pode produzir um vídeo com uma pessoa que tem a aparência, o rosto e a voz de determinado político, certo? E colocá-lo pronunciando ou dizendo mensagens que são totalmente contrárias ao que ele pensa, de acordo com o que aquela pessoa que criou a fake news está querendo. E aí, uma pessoa desavisada, ela assiste aquilo e tem uma percepção enviesada, né, ou até mesmo completamente falsa da realidade, e aí, a partir disso, ela forma uma opinião pessoal que não condiz com a realidade. E aí pode muito bem mudar as escolhas que fará nas próximas eleições. Né? E com isso, não só nas próximas eleições, mas no dia a dia. Né? Você vê que hoje em dia as pessoas estão muito mais propensas a travar debates mais acalorados sobre determinados pontos. Por quê? Porque elas estão radicalizadas. E essa radicalização, ela vem da mudança de percepção da realidade através das fake news ou das semi-notícias, né? Aquelas que são baseadas em alguma verdade, porém são enviesadas para produzir nas pessoas determinados sentimentos como a revolta, o ódio e assim por diante. Por isso a gente tem tanto problema hoje em dia com isso daí. E a gente tem que aprender a compreender isso, até para poder alertar as pessoas e capacitá-las e dotá-las de condições de identificar esses desvios. Eu lembro de uma discussão no TSE sobre inteligência artificial, em que eles falavam não só sobre... A gente fala muito de deepfake, né, quando fala da utilização para a campanha eleitoral e etc. Mas eu lembro da ministra Carmen Lúcia falando eu não sei o termo técnico, né, mas ela falava muito de como se fosse um atendimento automatizado pelo WhatsApp, que às vezes você está falando com inteligência artificial e não percebe. É um chatbot. Chatbot, né? E isso induz a pessoa a um discurso de autoridade, né? Porque ela acha que está falando com uma pessoa, ela está trocando informações, e alguns políticos estavam fazendo a utilização disso para conquistar votos através do disparo de WhatsApp. E aí, assim, eu lembro que na época eu achei curioso, e aí um dia eu percebi que eu estava caindo nessa mesma artimanha com a universidade. Né? Veio um atendimento da universidade conversar comigo sobre uma questão de uma disciplina, etc. E quando eu percebi, eu estava falando com uma inteligência artificial, jurando que era uma pessoa. Quer dizer, a gente está suscetível realmente a essas pegadinhas da inteligência artificial, e tem que ter, de fato, né, tem que ter uma espécie de código de ética para a utilização delas. Mas aí a gente esbarra, né, Vital, e um outro problema é que a gente tem uma rede que não tem regulamentação. A gente conta muito com a ética daquelas big techs, ou a ética das pessoas que estão utilizando. Você falou do evento, aliás, que evento sensacional, né, os palestrantes incríveis. O Sérgio Amadeu é uma pessoa que bate muito nessa tecla, né, na necessidade de fazer uma regulação antes que a gente perca o controle, e a gente já está quase perdendo. Enfim, não é nem uma pergunta, é uma provocação aqui para você discorrer, Vital. A partir, por exemplo, da participação do Sérgio Amadeu, foi muito interessante, porque no ano passado, começo do ano, eu estava em São Paulo, achei que fosse falar com ele presencialmente, em São Bernardo do Campo, na Universidade Federal do ABC, onde ele é professor, né? Aí eu ligo para ele: ô Sérgio, tudo bem? Estou querendo fazer um convite para você, vamos fazer uma conferência assim, assim, assado. Aí ele falou: Vital, neste exato momento eu estou em Cuba, em Havana, participando de uma conferência internacional sobre inteligência artificial, mas já confirmo a minha presença no Ceará, inclusive porque vocês fizeram um formato que é o necessário para a gravidade dos problemas que a inteligência artificial faz. Porque nós precisamos somar
as experiências, os conhecimentos daqueles que lutam no movimento sindical, os conhecimentos da academia, das universidades, dos pesquisadores e a própria questão da juventude dos estudantes universitários, que frente à inteligência artificial nós não podemos esperar que eles se formem para depois de 4 anos eles entrarem no mundo do trabalho e se deparar com os problemas da inteligência artificial que já estão sendo colocados já, inclusive no curso de quem está fazendo isso, né? Então, ele participou e a partir, inclusive, da experiência dele, né, desta relação dele, hoje nós tivemos, na verdade, anteontem nós tivemos uma reunião na reitoria do IFCE, aonde o professor Valim Menezes, o reitor, ele irá fazer um manifesto a ser subscrito e apoiado pelos outros 6 reitores do Ceará, dirigido aos reitores de universidades públicas no estado de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Brasília, da Bahia, de Pernambuco e do Rio Grande do Sul, propondo que nesses estados também haja esta iniciativa da Frente Inteligência Artificial com Direitos Sociais em uma ação conjunta e articulada com o movimento sindical, universidades, entidades estudantis e a própria OAB, né? Então, essa experiência cearense aqui dá uma perspectiva, um indicativo para esta luta ser nacionalizada. Porque o conservadorismo, por exemplo, pressiona o Congresso Nacional, pressiona a própria justiça brasileira para não ter nenhuma regulamentação. Ou seja, para ficar livre para esculhambação. Imagina isso ano que vem, onde nós vamos eleger presidente da República, governadores, senadores, deputados federais, deputados estaduais. Se não tiver essa legislação, a bandalheira vai literalmente tomar de conta. Vai ter vídeo do Lula, né, falso, colocando palavras no Lula com a maior naturalidade. E muita gente que está isolada, né, de comunicação social efetiva, a pessoa vai tomar aquilo como verdade. Então nós precisamos que a justiça, precisamos que os parlamentares, de fato, priorizem neste ano esta regulamentação para evitarmos as fake news, as mentiras e o uso da inteligência artificial no processo político e eleitoral. Tem uma disputa, né, de parte, inclusive, do jornalismo progressista que se firma muito no YouTube, em relação aos projetos de lei de regulamentação na internet, porque acham que ele pode beneficiar diretamente impérios midiáticos como a TV Globo, né? Confesso que eu tenho um pouco de dificuldade de entender como é que as coisas poderiam descambar para isso. Não sei se é um efeito dominó, mas assim, eu tenho um pouco de dificuldade de entender como é que a regulação da mídia poderia reforçar a TV Globo. Vocês podem até explicar isso aqui. Eu vou rapidinho ler o nosso chat. O Alexei Santana fala assim: eu uso a IA, né, como uma poderosa ferramenta de informação em geral. A parte da música e imagem eu acho tenebroso. Pois é. A gente, quando começou a ter acesso àquelas primeiras IAs de geração de imagem, né, também foi um oba-oba, uma alegria, até as pessoas perceberem que ela era fruto do trabalho de diversos artistas, inclusive IAs que geram vinhetas e etc. E aí ele continua: se você souber usar, é a coisa mais revolucionária desde o aparecimento do buscador Google. A Rádio TV Atitude Popular, o Souza Júnior, né? Ele fala assim: hoje a valorosa Rádio Comunitária Independência no Ceará, FM 104,9, que transmite programas da Rádio TV Atitude Popular, completa 28 anos de serviço prestado à comunidade. Parabéns, parabéns aí, pessoal de Independência.
A Ana Paula Menezes, ela fala assim, se o lobby de alguns do nosso campo contra o PL, ó, justamente o que eu estava falando, né? Se o lobby de alguns do nosso campo contra o PL 2630 não tivesse acontecido, não tivesse êxito, talvez hoje estivéssemos conversando outros temas, porque as fakes seriam combatidas efetivamente. E o Alexei fala assim, esse é meu medo desde o aparecimento da deepfake. As ferramentas de imagem hoje em dia são fábricas de deepfake e acesso de todos. Ai, hoje é aniversário do Fábio Rosa, né? O Sérgio Luiz está falando aqui. Ai, Fábio, parabéns e obrigada, né, por no seu aniversário estar aqui conversando com a gente. Foi um presente para mim. Mas de verdade, obrigada mesmo. É muito bom essa sua participação. E aí eu quero entrar nessa questão, quero sair um pouquinho dessa questão ética para entender o impacto da DeepSeek, né? Até, assim, inclusive, enquanto eu estava lendo o chat, eu lembrei que quando surgiram as primeiras inteligências artificiais que geravam imagem, era tudo muito tosco, gente. Que a gente ficava assim, como é que a pessoa acredita nisso? Elas não faziam dedos, né? Vocês lembram disso? Elas não faziam dedos das mãos. Era sempre uma coisa, uma massa. E os vídeos também tinham muita dificuldade com o olho, né? Porque o olho ele não mirava. Hoje em dia, eles fazem com perfeição. É uma coisa, assim, assustadora. Então, assim, a velocidade com que a inteligência artificial evolui, o Vital explicou, né, que funciona muito na tentativa e erro, na medida que as pessoas utilizam, ela vai aprendendo com os erros e com os acertos. Isso que é assustador, porque a gente não pode confiar na percepção que as pessoas têm, né? Já não pode confiar na ética, não pode confiar na percepção. Mas eu queria, Fábio, aniversariante, que você falasse sobre esse impacto da DeepSeek. A gente entende que tem um impacto por conta da questão comercial, de bolsa, etc., mas teve um outro impacto muito forte em relação à tecnologia da DeepSeek. Ela é diferente em quê? Vamos lá. A gente está vivendo num mundo que está em guerra. Existe uma guerra entre os blocos mundiais. De um lado, o Ocidente, capitaneado pelos Estados Unidos e as suas big techs. De outro lado, o Oriente, onde você tem ali China, Rússia, Irã, enfim. Tem vários players, né, vários países que estão em disputa. E a guerra ela não acontece apenas por meios militares, né? Existe a guerra comercial, existe a guerra tecnológica. E o que a gente está vendo é que a IA ela está sendo a nova corrida tecnológica. O que a gente teve no passado como uma corrida armamentista, agora a gente está tendo como uma corrida tecnológica. Porque esse domínio da tecnologia vai capacitar esses países, esses blocos, a se desenvolverem muito mais rapidamente que os outros. Por isso que existe uma preocupação tão grande com o advento das tecnologias na China, na Rússia, né, por parte das empresas americanas. Então, assim, elas, enquanto se pensava antes que os Estados Unidos, né, o Google, a OpenAI, que faz o ChatGPT, a Microsoft com o Copilot estavam, né, reinando sozinhas nesse campo da inteligência artificial, de repente a China veio, né, e começou a apresentar novos modelos, né, dentre eles os modelos da DeepSeek, que não apenas se mostraram mais poderosos do que a IA até então apresentada pelos americanos, mas também que foi desenvolvido em uma plataforma de hardware muito mais barata, que não necessita de tantos chips especializados e avançados que eram fornecidos pela NVIDIA, a empresa americana. Então, não à toa ela foi uma das que teve as ações com maior queda nesse anúncio. Por quê? Porque viu-se que é possível desenvolver uma IA competitiva e avançada em chips mais tradicionais, que não são tão avançados assim, né? E também eles inovaram o DeepSeek com um modelo de IA, de computação, diferenciado, que é chamado de mistura de experts. Enquanto o modelo do ChatGPT, ele tem como se fossem vários
sistemas especialistas trabalhando juntos, eles sempre atuam em qualquer questão, em qualquer pergunta. Qualquer prompt que você coloca, né, qualquer texto que você faça a pergunta, todos eles atuam em conjunto. Já no DeepSeek, não. Ele tem uma mistura e eles atuam em paralelo. Então, só entram em ação aqueles que são necessários para aquela resposta, enquanto os outros, ao mesmo tempo, ficam disponíveis para responder outras perguntas. Por isso que existe um ganho de eficiência. Entendeu? Então, assim, o grande impacto está aí. Né? Eles vinham... O Trump assumiu a presidência americana prometendo investimento de 500 bilhões de dólares no desenvolvimento de IA, né, foi a conta que fizeram e acharam que era o necessário, e quando a China chegou mostrando que estava conseguindo um desempenho muito melhor a um preço de 10% do valor, 1/10 do custo, aí ficou claro que eles precisam avançar muito mais no modelo não apenas para ganhar em qualidade da resposta. A qualidade é boa, o problema é que custa muito, precisa de chips muito caros e custa muito em termos de processamento e energia, né? Porque um dos maiores custos de um centro de processamento de dados é a energia e o resfriamento de ar-condicionado, né? Então, isso é um custo altíssimo que eles têm para poder gerar essas respostas. É curioso porque, assim, pessoas leigas como eu, a gente demorou para entender que a produção de uma tecnologia, ela tem um lastro, inclusive, de poluição, né? A gente, é tudo tão abstrato quando a gente fala disso, para quem é leigo, claro, que parece que não tem nenhum efeito físico, né? Mas, de fato, tem um lastro de poluição, tem um uso de água muito grande, né, Fábio? Porque por resfriamento eles utilizam água, né? Tem casos de cidades que antes eram abastecidas por mananciais de água e quando instalaram centros de processamento de dados, o manancial secou porque ela é toda evaporada para produzir o resfriamento do centro de dados. Gente, assim, é uma loucura, viu? E tem um lastro também de problemas trabalhistas, né? Porque geralmente essas empresas dos Estados Unidos que trabalham com tecnologia, elas têm elas têm uma dinâmica de exploração de trabalho, de assédio moral muito intensa. E aí a China, ela chega revolucionando não só a tecnologia em si, mas a forma de produção. É um exagero a gente dizer que a gente está vivendo uma espécie de corrida espacial dos nossos tempos? Nenhum exagero. E o próprio DeepSeek foi chamado de o Sputnik da atualidade, né? Que foi o primeiro satélite colocado em órbita, que também na época os Estados Unidos achavam que estavam na crista da onda do desenvolvimento aeroespacial, e os russos foram os primeiros a colocar um satélite em órbita, né? Então, o DeepSeek está sendo chamado de o novo Sputnik. Olha só. Pode falar, Vital. Só complementando, né? Para que todo mundo acompanhe e que a gente faça as análises, inclusive, com muito cuidado, com muita abrangência. O primeiro problema é o seguinte: é muito importante a gente saudar o DeepSeek. É um programa aberto, disponível, a pessoa pode baixar, pode programar, pode, né? Não estão colocando isto, pelo menos por enquanto, de aspas, por enquanto, no sentido de capitalização para quem vai utilizar. Só que hoje, por exemplo, o DeepSeek, ele não está no mesmo patamar de empresa mundial da OpenAI, do ChatGPT, por exemplo. E eu estou esclarecendo isso para que quem está acompanhando aqui o Democracia no Ar não fique frustrado quando for acessar e, de repente, não conseguir acesso. Porque, na verdade, o programa ele é extremamente eficiente, só que ainda não está consolidado para atender a uma demanda mundial, né? Então, são desafios que daqui para frente, evidentemente, a própria empresa terá que ser apoiada. E aí, uma questão fundamental, porque isso tem a ver com o Brasil. O Estado precisa apoiar essas iniciativas para colocar este conhecimento a favor do bem
e do uso comum. E aí nós podemos, por exemplo, nesta hora, ver como é importante o que está acontecendo na China. Eu peguei alguns dados aqui, em 10 anos, de 2014 a 2023, o registro de patentes de inteligência artificial pelos Estados Unidos foram 6.276 patentes. 10 anos, 6.276. Na China, nestes mesmos 10 anos, foram 38.210. Por quê? Porque o Estado chinês está investindo profundamente em ciência, tecnologia, em universidades, em conhecimento para poder gerar todo este conhecimento, né? Então, essa história da educação privatizada, numa hora dessa, literalmente dança, tá certo? E no Brasil, nós estamos com as consequências. Em 1980, por exemplo, pegando alguns dados aqui que vale a pena a gente considerar, nós tínhamos a seguinte situação. No Brasil, nós tínhamos a produção industrial do Brasil era maior do que a produção industrial da China com a Coreia do Sul. Hoje a produção industrial do Brasil ficou estagnada, enquanto a China cresceu violentamente e a Coreia do Sul, que são muito maiores hoje, porque não investiram simplesmente em agricultura, em soja, em gado, investiram em conhecimento tecnológico, né? E foi isso que está fazendo este resultado fantástico da China. Nós precisamos apoiar o governo brasileiro para a implementação do Plano Brasileiro de Inteligência Artificial, para nós também nos apoiarmos nessas experiências abertas do DeepSeek, para que no Brasil nós tenhamos instituições trabalhando colaborativamente com as instituições da China e de outros países para ter a inteligência artificial em benefício da nossa população e do mundo do trabalho, né? Olha, e aí assim, uma dúvida muito genuína minha qual a importância do Brasil desenvolver sua própria inteligência artificial? Porque assim, eu sei que tem uma questão de coleta de dados que é alarmante, né? Então, se a gente desenvolve a nossa própria inteligência artificial, isso nos tornaria mais seguro. Mas, assim, em termos desse mundo multipolar, qual é a importância do Brasil desenvolver? Porque eu tenho visto notícias de projetos da Amazônia, né, do Piauí, de desenvolver dentro das suas universidades. Enfim, a gente começa a ver uma espécie de corrida saudável, né, aqui dentro do Brasil. Mas, enfim, eu sei que existe uma questão de soberania, né? E aí eu falei que a minha pergunta era genuína, sem trocadilhos, mas o genuíno, ele tem uma fala muito interessante que ele fala, olha, você romper com o imperialismo não é escolher um país imperialista mais agradável para te dominar, é romper real. Então, assim, é não trocar Estados Unidos pela China. É procurar se desenvolver por conta própria. Mas, enfim, Fábio, eu queria que você discorresse sobre isso. É muito importante buscar, né, perseguir essa soberania, essa independência em todos os campos, mas especialmente tecnológica, né? E aí, no caso da inteligência artificial, né, como o Vital comentou, do Plano Nacional de Inteligência Artificial, que foi, acho que ano passado, foi lançado, né, na Conferência de Tecnologia e Ciência, e a gente tem esses exemplos, né? Por exemplo, o Piauí, o governo do estado do Piauí, juntamente com a empresa de tecnologia da informação de lá, lançou a rede, a inteligência artificial chamada Soberania, né? Esse IA do final de inteligência artificial, né? Soberania. E ele, inclusive, está aberto a outros governos de estado, inclusive, que queiram aderir, né? É importante que a gente veja uma comparação assim que
que mostram, né, a gente vê que as coisas não são aleatórias, né? Por que esses países têm tido tanto êxito no desenvolvimento tecnológico e especificamente na IA, né? Se você olhar dados de 2020, da quantidade de graduados nas áreas que se chama, é um acrônimo em inglês, é STEM, S-T-E-M, é de ciência, tecnologia, engenharia e matemática, né, as áreas técnicas. A China está em primeiro lugar, disparado, com 3,57 milhões de graduados, a Índia em segundo lugar, 2,55, aí temos os Estados Unidos, 820. Depois temos Rússia, Indonésia, Brasil e México. Então você vê, desses 7 que estão no topo de graduados nessas áreas, somente os Estados Unidos não são dos BRICS. Todos os outros são membros dos BRICS, né? Então você vê o quanto esse grupo de países está investindo, porque são esses graduados de 2020 que possivelmente agora estão trabalhando na DeepSeek ou em qualquer outra das muitas empresas chinesas e russas, e, enfim, do mundo inteiro, indonésias, né, que estão desenvolvendo IA e outras tecnologias. Tá? E outra coisa que eu queria comentar, né, aí é um pouco fora da tua pergunta, mas assim, eu quero aproveitar porque, como eu falei, a IA é treinada com dados. Da onde vêm esses dados? Né? Se você pensar, de onde você acha que o Google tirou dados para treinar a inteligência deles? Será que corre o risco dele ter usado o conteúdo do Gmail das pessoas, os textos? Né? Eu não duvidaria, certo? Não posso afirmar que sim, mas eu não duvidaria. Mas os sites que estão abertos na internet, produzidos por outras pessoas, talvez, né? Então você vê que, e a quantidade de livros e obras que estão publicadas lá na plataforma de livros deles, será que houve algum tipo de uso para treinamento? Porque são obras proprietárias, não sei, né? Mas eu não duvido. Né? Então, assim, o que a gente sabe é que esses modelos de IA, eles necessitam de bilhões de páginas de texto para serem treinados. Né? Se não for nessas fontes, eu não sei onde é que se encontra esses bilhões de páginas para poder treinar. E a gente tem que estar sempre pensando, porque, como você mesmo falou, a IA ela vai aprendendo conforme vai interagindo com você. E daqui a pouco, ela vai saber mais sobre você do que você mesmo. Né? Inclusive, detectar como é que você está se sentindo a determinado dia, enfim. E na hora que você diz que a IA sabe sobre você, na verdade é a empresa que criou a IA que sabe sobre você. Né? E quanto mais se sabe, mais ela tem capacidade de influenciar de forma subreptícia, sem você perceber o seu comportamento. Tem que ter muito cuidado quanto a isso. Fábio, eu utilizava muito um exemplo banal, assim, quando eu fiquei grávida, eu comecei a receber muita propaganda de rinoplastia, porque sabe que grávida fica com o nariz inchado, né? E eu não me dei conta, assim, era rinoplastia e propaganda de Ozempic. E aí, depois que eu tive o bebê, quando eu percebi, eu estava procurando rinoplastia, gente. E aí passou a receber propaganda de fralda. E aí, assim, eu acho que se eu não tivesse essa expertise do jornalismo, né, de investigar, eu tinha feito, gente, assim. E, assim, é um exemplo bobo, mas é um exemplo que pode ser aplicado para decisões mais importantes e menos individuais, né? Você forma um mercado e você forma um eleitorado. Você forma, inclusive, uma geração, e eu bato muito nessa tecla, essa geração Z que a gente tem é uma geração que tem ojeriza a sindicato, é uma geração que debocha de CLT sem saber sequer o que diacho é CLT e sem saber que é um benefício para eles, né? É uma geração que não vai se aposentar e que não se importa com isso, e eu tenho, assim, plena convicção de que toda essa displicência é um projeto. É um projeto que aconteceu sem a gente perceber muito. Enfim, às vezes eu acho que eu posso viajar nisso, porque como eu não compreendo completamente a inteligência artificial, às vezes eu posso estar atribuindo coisas que não tem nada a ver.
Agora, Sara, uma questão que tem que ficar claro para todos nós. Essas decisões todas, essas consequências, esses riscos, esses problemas e essas possibilidades serão resultado de decisões políticas e não simplesmente questões técnicas, né? E aí nós temos um grande desafio, porque, por exemplo, claro, eu falo muito sensibilizado pelo que está por vir, pelo que está chegando e as consequências no mundo do trabalho. Claro. O Fundo Monetário Internacional, que nada tem de progressista, de socialista, nada, ele já indicou o seguinte, que 40% a 60% das atividades do mundo do trabalho serão abaladas ou serão extintas em 5 anos com as tecnologias da inteligência artificial. 60% disso na Europa, nos Estados Unidos, e 40% disso em países como o Brasil. Quanto é 40% da força de trabalho de uma cidade, de uma capital como Fortaleza? São milhares e são milhões de pessoas que têm um verdadeiro pânico. Por quê? Porque hoje você ter uma oportunidade de trabalho é você ter renda, é você ter sustento para a sua família. E essas decisões terão que ser analisadas, decididas pelo Congresso Nacional. Veja você, o ano passado, a FEBRABAN, Federação dos Bancos, fez um lobby nacional, levando inclusive jornalistas de todo o país para Brasília, inclusive aqui do Jornal o Povo. O Jornal o Povo fez matéria que no final tinha o jornalista, foi a Brasília, a convite pago pela FEBRABAN, onde eles colocavam o seguinte, que numa pesquisa no Senado Nacional, no site, se votasse para que o Congresso não legislasse sobre regulação da inteligência artificial no Brasil e deixasse isso para quem? Os caras são gaiatos, deixasse para o Banco Central os casos que houvessem necessidade. É um profundo descaramento da elite econômica, da chamada Faria Lima, contra milhões de brasileiros, contra o Congresso Nacional. Porque é nos congressos nacionais nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia, que isso está sendo discutido, elaborado com os governos, com as universidades, com o conhecimento científico, né? Então nós temos que nos preparar. E nós temos uma dificuldade. Nós, na Frente de Inteligência Artificial com Direitos Sociais, nós estamos buscando ter interlocução com os deputados federais. Temos 22 deputados federais do Ceará. Em termos de prioridade sobre este assunto tão importante e relevante que é a inteligência artificial, dos 22, sabe quantos deputados federais do Ceará estão priorizando, falando, elaborando, tendo iniciativas sobre inteligência artificial? 0 deputados. Ou seja, os próprios deputados, ainda que supõe-se sejam muito bem informados, e são sobre muita coisa, ainda não acordaram para a gravidade, para a velocidade com que a inteligência artificial vai afetar todos os campos do mundo do trabalho e da vida social, né? Ô, Fábio, teu microfone. Vital, como você disse, né, 40% a 60%, você imagina, né, a gente está hoje no Brasil com uma taxa de desemprego de 6 alguma coisa por cento, e aí, de repente, em poucos anos, essas pessoas têm as suas ocupações abaladas ou mesmo extintas. O que fazer com essas pessoas? Porque isso é um problema seríssimo de ordem pessoal para a pessoa, para a família dela, mas é um problema social de toda a sociedade brasileira. Porque como é que vai ser a vida em um país que antes tinha 6, 7% de desemprego e de repente tem 15, 20, 30%?
Entendeu? Então, assim, é preciso se antecipar a essa consequência, a esse movimento, e já ir pensando em como capacitar as pessoas, em realocar, em ver onde é que as pessoas podem ser aproveitadas, né, nos seus trabalhos, entendeu? De forma digna, né, sem, enfim, oferecer qualquer coisa, digamos assim, né? Uma coisa que oferecer uma recolocação que respeite a dignidade da pessoa Claro. humana. A gente não quer viver uma onda de pleno subemprego, né? Isso já aconteceu, né? Isso já aconteceu em outros momentos da história, né? O desenvolvimento de uma tecnologia, ela causa mudanças no mundo do trabalho. É só você ver, com o surgimento do carro a gasolina e diesel, né? Quantos, sei lá, cavalos, criadores, treinadores, condutores foram desnecessários, né? Por quê? Uhum. Porque foi transformado, entendeu? Mas as pessoas têm que ser realocadas. Da mesma forma, na época da Revolução Industrial, que antes era feito por uma pessoa de forma lenta, uma máquina fazia o trabalho de 100 de forma muito rápida. Aquelas pessoas todas perderam as suas ocupações naquele momento, mas precisam ser realocadas. Então a gente tem que se antecipar para evitar uma consequência maior e deletéria para a sociedade brasileira. Sara, vou tomar a liberdade de fazer uma sugestão para um programa posterior, até porque a Claro. gente sabe que pelo horário, né? Mas, por exemplo, o resultado dos 6 dias da primeira conferência foram estabelecidos alguns temas centrais para a nossa luta, para a nossa conscientização, para as iniciativas. A luta pela redução da jornada de trabalho sem redução de salários. Perfeito. Esta questão é fundamental. 2, a luta pela regulamentação da inteligência artificial no Brasil, atendendo às necessidades da sociedade, dos trabalhadores e do governo brasileiro, que tem que valorizar e defender o CEPRO, a Dataprev, a ETICE, né? Valorizar os profissionais desta linha de frente que estão trabalhando nessas instituições. 3, renda básica universal. Esse é um tema que vai dar muita discussão. Por quê? Porque se nós vamos ter milhões de desempregados, nós não vamos poder deixar esse povo e as famílias no abandono. O Estado terá que dar condições de dignidade, de vida para essas famílias e para esses trabalhadores, tá certo? Então, são sugestões de temas, né, futuros aqui para o Democracia no Ar, porque certamente serão assuntos que cada vez mais vão estar na pauta do dia e que a coordenação da Frente Inteligência Artificial, certamente, com pessoas nas universidades, no movimento estudantil, no movimento sindical, pode colaborar e participar de outros programas aqui com vocês, tá bom? E, Vital, isso não é pedir demais, né? É apenas destinar para os trabalhadores uma parte do ganho de produtividade que a tecnologia vai trazer para o mundo. Não, é excelente a sugestão. Inclusive, enquanto o Fábio falava, eu ficava pensando assim, a gente tem uma geração inteira que não é mais necessária no mercado de trabalho como era antes, né? O que é que se faz? A gente precisa trabalhar menos, inclusive essa discussão precisa deixar de ser um tabu. Eu acho que essa geração alfa e geração Z são mais abertas para essa possibilidade. A minha geração ainda trabalha muito com a culpa. A gente tem culpa até em folga, até em final de semana a gente se sente mal. Mas, assim, excelente a proposta de continuar esse debate, porque, inclusive, a proposta, né, a dinâmica da frente inteligência artificial com direitos sociais não é uma dinâmica anacrônica, né? Não é frear a inteligência artificial, frear o fluxo da história, para que as coisas se mantenham do jeito que estão. Até porque do jeito que estão não estão boas, né? É só a gente pensar nisso. A ideia é encontrar uma forma de coexistir, né? Uma forma que seja ética e que seja saudável, principalmente. Essa semana a gente estava no 247 fechando a pauta e veio uma pesquisa mostrando que um número alarmante, gente, eu não sei ao certo, mas é coisa assim de 81%, 82% dos jovens estadunidenses não sabem diferenciar o que é a inteligência artificial e o que é uma produção real. Assim, e provavelmente não sabem porque para eles nem interessa saber a diferença. Assim, eles não têm mais o desconfiômetro que a geração anterior tem, porque não interessa. Assim,
Então, a gente tem uma nova realidade, uma nova percepção, o conceito de verdade, tudo isso está muito líquido, né? Está tudo muito difícil e o debate é necessário justamente para a gente saber como é que a gente sobrevive enquanto rádio, inclusive, viu, Souza Júnior? A gente precisa realmente continuar. Inclusive, Souza Júnior está aqui no chat falando assim, ainda bem que a China... ainda bem que tem a China para conter um domínio imperialista dos Estados Unidos, mas eu concordo com o Genuíno. O caminho da soberania digital é o que importa para resguardar a democracia e o desenvolvimento social. Inclusive, gente, China não quer guerra com ninguém, viu? Bom é isso, né? Ela não quer guerra com ninguém. Inclusive, ela é o exemplo de que um país, quando não está levando democracia para outros lugares, ele tem trilhões aí para investir em tecnologia e ciência. Bom, Vital, muito obrigada. Fábio, parabéns de novo. Obrigada. Posso finalizar aqui colocando para você? Vou passar a palavra para você se despedir. Se um novo debate puder acontecer em março, no mês que vem, seria muito interessante, porque a Frente de Inteligência Artificial com Direitos Sociais, no dia 21 de março, estará recebendo em Fortaleza o professor Ladislau Dobor, da PUC São Paulo, que vem exatamente fazer um debate e lançamento de um livro sobre a revolução digital. Esse debate vai ser no auditório do Campus Fortaleza, do IFCE, ali na 13 de maio. Né? Segunda questão, neste mês, quem sabe até o final do mês, nós teremos a publicação desta revista Inteligência Artificial com Direitos Sociais. Infelizmente, é uma tiragem baixa, serão 1000 exemplares, que serão distribuídos para entidades sindicais, para a universidade, para entidades estudantis, exatamente mostrando que foi a primeira conferência, até porque neste ano, no segundo semestre deste ano, nós teremos a segunda conferência, em setembro e outubro, a segunda conferência Inteligência Artificial, Sindicatos e a Luta por Direitos. Eu agradeço a você, Sara, inclusive convidando você e quem está acompanhando o programa a conhecer o site, que é o site Frente IA com Direitos Sociais, e também as redes sociais, né? No Instagram, no Facebook, no YouTube, onde a gente diariamente está colocando informações, notícias sobre o que está rolando na inteligência artificial e as iniciativas que estão acontecendo aqui no Ceará sobre esse assunto, tá bom? Ah, ótimo. Nossa, Frente IA com Direitos Sociais. Com Direitos Sociais. Vou procurar aqui. Muito bom, gente. Vamos voltar só em março, não, viu? Você falou de março, mas voltem antes, por favor. Inclusive, professor Ladislau Dobor é sensacional, né? É um combatente da economia solidária, inclusive, uma pessoa ímpar. E ele estará presente em Fortaleza como na antiguidade, né? Vai ser presencial, como se fazia há 1000 anos atrás, né, gente? Opa, você mandou o link aqui, né, Fábio? Mandei o link do Instagram, foi. Ai, ótimo. Vou até compartilhar aqui a tela, porque eu fiz uma pesquisa rápida, não tinha encontrado, é porque é Instagram. Isso. Tá ótimo. Vou colocar Instagram, aqui. Facebook e YouTube. No YouTube tem vários vídeos que nós estamos colocando quase todo dia do que está mostrando aí, do que está rolando pelo mundo. Muito bom mesmo, gente. Super importante, inclusive, para ver se a gente consegue o diálogo com parlamentares, né? Porque eles estão perdendo aí, estão comendo mosca, como o pessoal fala. Bom, mas de qualquer forma, agradeço o Fábio, Vital, muito bom esse debate. Vamos ver se a gente repete em breve e também em março, viu? Obrigadão, gente. Parabéns, Fábio. Valeu, Sara. Um abraço a todos da Democracia no Ar. Tchau, tchau, gente. Obrigado. Tchau, tchau. Concorrer a prêmios de até R$10 mil com o programa Sua Nota Tem Valor é muito fácil.
Pede a nota, tira sorte, quem não pede tá perdendo. É só pôr o CPF que você tá concorrendo. No mercado, na loja e até no pet shop. É só dar o CPF, pedir a nota, tira sorte. Pede a nota, pede a nota. Faça o cadastro no app, sua nota tem valor e concorra a prêmios. Peça a nota fiscal com CPF em todas as suas compras. Governo do Ceará. Pede a nota. Recorte regional na Política Nacional de Desenvolvimento, microcrédito 100% BNB, valorização dos trabalhadores. Essas são algumas das bandeiras de luta da Associação dos Funcionários do BNB, a AFBNB. Atitude Popular. Sua